Meninas e meninos, meu nome é Kátia, eu sou Kátia aqui do Ateliê Kátia Artes. Hoje eu vim trazer essa proposta dessa linda necessaire. É uma necessaire que aqui no meu ateliê vende o ano todo. Ela pode ser vendida tanto para a mamãe colocar as coisinhas do bebê ou para adulto. Agora temos o Dia das Mães e eu tenho certeza, se você ainda fizer essa necessaire hoje, você ainda consegue vender para o Dia das Mães, porque ela é muito fácil de vender. Quem é que não gosta de uma necessaire? Ela tem um tamanho bom, a altura dela é 19 centímetros, o comprimento dela é 22, a profundidade dela é 6 centímetros. Se você for hábil, você pode estar aumentando o seu molde, ok? É só você estar aumentando a sua caixinha de leite. Se você quiser mais larga, você pode estar aumentando a sua caixinha de leite. Você vai ter que aumentar um pouco mais a altura. Vou deixar na descrição do vídeo todas as medidas do que eu vou utilizar, de cada material utilizado. Vou agora mostrar para vocês o material que nós vamos precisar para fazer essa peça. Vou precisar do bagum, 2 pedaços maiores de bagum. Vou precisar de 2 pedaços de sintético. E 2 pedaços do cristal, plástico cristal, na mesma medida. Agora eu vou precisar de 2 pedaços de sintético menor. Dois pedaços de bagum, sendo que é um pouquinho maior, porque é forro. A medida eu vou estar deixando na descrição do vídeo. Vou precisar do debrum, como mostrei agora, e de um zíper com cursor. Eu estou usando esse cursor de metal, mas você pode estar usando o cursor e o zíper comum. Vamos costurar agora o plástico com um pedaço maior do sintético. Vamos costurar bem na beirada, na beiradinha. Não precisa ser um pé de máquina. Dei o retrocesso e vou costurar. Agora sim, vou costurar o bagum. Coloquei o bagum, a parte do direito do bagum, com o meu plástico. Agora eu vou precisar de costurar. A medida é a medida do pé do calcador. Vou cortar o excesso do forro na parte de cima. Vou trazer o bagum para trás. Tem que ter cuidado na hora de costurar. Vamos pespontar para que o bagum, o forro, não fique aparecendo. Então, temos que puxar bem o forro para a parte de trás para costurar.
Vou acertando e vou costurando. Muita calma nessa hora para que o forro não fique aparecendo. Olha como é que ficou. Vou fazer a mesma coisa agora na parte de cima. Sintético em cima do plástico. Vou costurar bem na beirada. Eu prefiro costurar do lado do plástico. Agora eu vou costurar o meu forro. Do mesmo jeito que eu costurei na parte de baixo, eu vou costurar na parte de cima. Agora sim, um pé de máquina. Vou cortar o excesso. Vou trazer a parte do bagum, que é o forro, né, para trás. Vou fazer a mesma coisa que eu fiz embaixo. Vou trazer com cuidado e vou costurando. Uma parte da minha necessaire já está pronta. Já está montada. Já está as duas costuradas, porque eu já tinha preparado uma. Coloquei o clichê ali, né? Com a minha marca, com a minha logo. Vocês podem estar colocando a etiqueta de vocês. Agora aqui eu vou marcar ali com a minha régua 3,5 centímetros da ponta para dentro. Do outro lado, a mesma coisa, 3,5 centímetros da ponta para dentro. De um lado e de outro. Eu dei um pontinho bem pequeno com a caneta. Mas nessa parte não tem problema de passar a caneta, até porque aquilo ali vai ser cortado. Então não tem problema de manchar a peça. Mas vocês têm que ter cuidado com a caneta, porque a caneta mancha sintético e tem uma caneta apropriada. Do outro lado, na outra peça, eu vou fazer a mesma coisa.
a parte de trás, né, da necessaire e a parte da frente, e a gente vai fazer essas marcações na parte de cima da necessaire, que é a parte mais estreita. Agora eu vou colocar o meu zíper. Vou destacar o meu zíper. Esse é um zíper de metal, mas você pode estar usando o zíper que você tiver em casa. Aonde eu marquei, eu vou colocar o meu zíper para começar a costurar. Tô passando o giz ali para você ver melhor. Vou começar a costurar o meu zíper ali naquele risco. Os dentinhos para cima. Eu coloco a pontinha ali onde eu marquei, tá vendo? E vou costurando o meu zíper. Olha bem como é que eu tô costurando o meu zíper. E do outro lado eu vou costurar o zíper até aonde eu marquei, somente até ali. Não costuro até o final. Não costura até o final. Olha. Agora eu corto o excesso do meu forro e o excesso do zíper. Agora eu vou costurar um debrum para fazer um acabamento no meu zíper. O debrum você vai costurar até o final e a parte do zíper você coloca para baixo. Desce a parte do zíper e continua costurando o debrum. Cuidado para não costurar o zíper. Tá costurado o meu debrum. Agora eu vou colocar o meu debrum para trás e vou fazer um pesponto. Vai trazendo o debrum para trás direitinho. Cuidado para não ficar embolado na parte de trás. Vai ajeitando a parte de trás e vai costurando, fazendo o pesponto. Essa é uma peça que fica muito bonita e você consegue vender o ano todo.
Olha como é que ficou. Olha o zíper. Não costurei o zíper, coloquei ele para baixo. Agora eu vou colocar as duas partes para que eu possa colocar o zíper e ver a posição que eu tenho que costurar. Para ficar os dois para o mesmo lado. Tem que ter cuidado nessa parte, porque senão você pode costurar errado o zíper. Antes de costurar o outro, você coloca as duas partes da necessaire junta para poder ver o lado que você vai costurar o zíper. Eu já vi para onde eu tenho que costurar o meu arredondado. Olha, tá vendo? Vou costurar aonde eu marquei com a minha caneta, só até ali. Vou cortar o excesso do meu zíper. E o excesso do meu bagum. Agora eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz com a primeira parte da necessaire, que é costurar o debrum. Ó, a parte do zíper eu coloco para baixo para não costurar o zíper. Vou acertando, segurando o zíper para não costurar o zíper. Cuidado. Essa é uma necessaire rápida que você consegue fazer várias num dia só. Vou colocar o bagum para trás. E vou fazer o pesponto. Peço que vocês deixem o seu joinha. Caso você não seja inscrita no nosso canal, peço que você se inscreva para que você venha receber as notificações de outros vídeos que terão. Pronto, já fiz o pesponto. Vou cortar um pouco do excesso desse debrum. Acertei direitinho. Corto mais um pouco do excesso. Já está, os dois lados da necessaire já estão, ó, costurados com o zíper. Tudo certinho. Vou passar uma costura na parte de baixo
para segurar. Bem na ponta. Vou cortar o excesso do meu forro. Aí é uma caixinha de leite. Eu peguei um moldezinho, coloco 3x3. Ó, 3x3. Fiz esse moldezinho da minha caixinha de leite. Vou marcar na parte de baixo, bem na beirada. Tô marcando com a caneta porque nós vamos cortar isso daí. Então não tem perigo de manchar. Mas cuidado, caneta mancha sintético. Já tem uma caneta apropriada para que você possa marcar o seu sintético e não correr o risco de manchar o seu sintético. Mas como essa parte nós vamos cortar depois, então eu marquei com a caneta. Agora eu vou marcar 2 centímetros na parte de cima. Muito importante, 2 centímetros, somente 2 centímetros. Tanto de um lado da necessaire, quanto do outro lado. Tanto na parte da frente, como na parte de trás. 2 centímetros, de um lado e de outro. A minha caixinha de leite na parte de baixo. Agora é um pulinho do gato. Olha como é que eu coloquei a minha régua. Da parte que eu marquei em cima. Da partezinha ali de baixo. Eu vou colocar a minha régua para poder estar riscando. Esse é o pulo do gato. Olha como é que ficou. Da pontinha até na parte de cima. Do outro lado eu fiz a mesma coisa. Agora eu vou cortar. Vou cortar a minha caixinha de leite. E vou cortar a lateral onde eu fiz o risco.
Vou cortar do outro lado. E vou cortar a lateral também. Eu tenho certeza, se você ainda fizer ainda hoje essa necessaire, você vai vender. É uma necessaire que ela serve para bebê, ela serve para adulto. É uma necessaire que vende o ano todo. Olha como é que ficou. Agora eu vou juntar. Cuidado com a lateral tem que estar bem juntinha ali, certinha. O zíper também tem que casar direitinho, as laterais, confere direitinho. Vou colocar um clipe ali para poder segurar, para que na hora que eu venha costurar não venha sair do lugar a lateral. Agora eu vou passar uma costura. Você acredita que a necessaire já está praticamente pronta? Vou passar uma costura na lateral. E depois fica faltando somente o acabamento. Costura na lateral. Primeiramente vou costurar a lateral, depois o fundo e depois a outra lateral. Coloquei um papelão para levantar ali, né? Porque o plástico ele é fino e o sintético ele é mais grosso. Então, para poder ajudar o meu calcador subir. Aí eu coloquei um papelão, como vocês puderam ver. Levanto o pedaço do zíper para não costurar. O pedacinho do zíper que estava solto. Já está pronta a necessaire, praticamente pronta. O que eu vou fazer? Eu vou colocar um pedaço do sintético ali, do bagum, sintético não. Eu vou colocar um pedaço do bagum, como vocês estão vendo. Não tem mistério nenhum. Vou costurar, coloco no meio, costuro. E faço a mesma coisa na lateral. Esse acabamento, o vídeo, eu não sei o que aconteceu, mas o vídeo cortou a parte que eu estava fazendo.
E aí eu não tive como mostrar a vocês fazendo a finalização da parte de dentro. Mas não tem mistério. Eu tenho um vídeo aqui no canal que eu vou deixar na descrição do vídeo. O vídeo que eu tenho de uma nécessaire que eu ensino a fazer o acabamento na parte de dentro. Não tem mistério. O que eu faço é bem fácil, bem rápido, é coisa rápida. Mas para quem não está acostumado a fazer nécessaire, quem nunca fez um acabamento dentro da nécessaire, eu vou deixar o meu vídeo na descrição desse vídeo aqui. Eu vou deixar o link na descrição desse vídeo para que você possa estar vendo. A nécessaire ela já está pronta. Eu costurei ali a caixa de leite. Também não tem mistério, é só juntar a caixinha de leite e costurar. Infelizmente, essa parte aqui, o vídeo pulou. Mas eu tenho vídeo que eu fiz, já é uma nécessaire. Que nesse canal aqui já tem uma nécessaire que eu fiz e que eu ensino a fazer o acabamento. E ensino a fazer a caixa de leite, costurar a caixa de leite. Caso você não saiba costurar uma caixa de leite, caso você não saiba fazer um acabamento por dentro da nécessaire, eu vou deixar o link do vídeo que eu tenho ensinando. Tem pessoas que nem faz acabamento. Quando ela é de sintético e plástico transparente, tem pessoas que não faz o acabamento. Eu gosto de fazer um acabamento por dentro, tá? Infelizmente, deu esse pequeno problema que eu não pude demonstrar, né? Essa parte aí não gravou. Então, eu vou deixar o link, tá? Vou deixar o link para vocês. O que eu tô fazendo aí? Eu peguei o meu sintético, um pedaço de sintético, 4x4, dobrei no meio e costurei as laterais, um pezinho de calcador. Desvirei e encaixei no final do meu zíper para fazer um terminal. Tá? Fiz um terminalzinho aí para o meu zíper, um acabamento de zíper. E vou passar uma costura. Olha como é que ficou. Eu não faço acabamento na lateral aonde está o cristal.